Boa noite a todos. Estão me ouvindo aí atrás? Tá? Então tá bom. Nós vamos falar hoje de um capítulo que ele faz parte das bem-aventuranças. E esse capítulo das bem-aventuranças, eles foram proferidos por Jesus, que quando ele proferiu o Sermão do Monte. Mais alto? Mais alto? Estão me ouvindo agora? Beleza. Então, como eu estava dizendo, esse capítulo 10 é o capítulo que faz parte das bem-aventuranças, que foi proferido por Jesus como Sermão do Monte. É um sermão maravilhoso, e ele só fala de amor, ele não fala de violência. As bem-aventuranças são compostas por 9 frases. Todas as frases proferidas por Jesus eram frases de amor. Ela se referia sempre pelo amor. Então, nós podemos até mesmo dividir essas 3 partes, em 3 partes, essas bem-aventuranças, onde nós vamos pegar esses capítulos, onde o homem, ele vai falar de dentro para fora, ele vai falar dele com o semelhante, e a última parte, ele vai falar dele com Deus. Ou seja, é nós com nós mesmos. Essa parte da misericórdia, que é o capítulo Bem-aventurados os misericordiosos, é exatamente o que nós vamos falar hoje. E ele faz parte da segunda parte desse capítulo das bem-aventuranças. Gandhi já dizia que se toda a literatura do mundo se perdesse e restasse apenas o Sermão do Monte, nada teria se perdido. De tão profundo que é, de tanto ensinamento que tem ali. E na época que Jesus proferiu esses ensinamentos, é uma época de muita violência, né? E aí nós vamos falar assim, mas hoje está igual? Nós estamos violentos da mesma forma? Não, não estamos. Nós estamos melhor. E nós estamos tão melhor que nós já conseguimos nos indignar com as atrocidades que existem no mundo, o que antes era normal. E o maior exemplo foi o que nós fizemos com Jesus. Ele vem, fala de amor, fala de não violência, fala de mansuetude, de passividade, e aí o que nós fizemos? Nós crucificamos. E naquela época, a crucificação, que era a pena de morte, era algo comum, algo extremamente cruel, e era comum, e as pessoas iam na praça, iam ali presenciar como se fosse algo normal. Vocês imaginam a gente crucificando alguém hoje em dia? Não, né? Então nós já estamos melhor. E eu falo nós, porque como espíritas, estamos numa casa espírita, nós já entendemos. Estamos vivendo uma experiência na matéria. O que são 70, 80 anos vivendo na matéria. Quando nós desencarnamos, nós vamos continuar a nossa vivência em espírito, no plano espiritual. E lá está o nosso maior aprendizado, lá está a maior fase da nossa existência. Porque nós fomos criados, mas nós não vamos morrer, nós somos eternos. E a cada experiência, a cada encarnação, é um aprendizado. Então nós estamos hoje, chegamos aqui, porque nós estamos de encarnação em encarnação, fazendo o quê? Pegando a nossa colheita de tudo aquilo que nós plantamos. Então nós estamos sim, na colheita, porque nós um dia sim plantamos. E acreditem, a cada encarnação nós somos melhor. Então por isso que a bênção do esquecimento do que fizemos lá atrás, ela é algo que Deus nos deu e que nos alivia, porque imagina nós recordarmos tudo, convivendo com aqueles a quem nós ferimos, ou que nos feriram. E o que isso tem a ver com o capítulo? Tem a ver com perdão, tem a ver com julgamento, tem a ver com indulgência, tem a ver com misericórdia.
Mas o que é a misericórdia? Eu já falei para vocês em algumas explanações do Evangelho que eu gosto muito de definições. Porque quando nós entendemos do que nós estamos falando, fica mais simples. Então, a definição da palavra misericórdia, ela quer dizer que é um sentimento de compaixão despertado pela graça, pela desgraça ou a miséria alheia. Hoje em dia, nós trocamos essa palavrinha por empatia, né? Então, o que é ter misericórdia? É quando nós olhamos para o outro, nós entendemos a dor do outro e nós já temos a capacidade de nos colocar no lugar do outro. E aí, sem a gente entender, nós já estamos exercitando uma outra lição de Jesus. Quando ele diz, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando nós temos a capacidade de nos compadecer com a dor do outro, nós estamos o quê? Exatamente colocando em prática o ensinamento de Jesus. Que é ter o quê? A compaixão pelo próximo, pelo semelhante. E ele vai além, hein? Ele não fala apenas amar o próximo. Quer dizer, eu vou amar o meu irmão, vou amar meu amigo, vou amar meu vizinho, esse é meu próximo. Todos são o meu próximo. O próximo é você, minha mãe, meu vizinho, aquele morador de rua, todos são meu próximo, inclusive os nossos inimigos. Inclusive os nossos inimigos. É porque Jesus complica um pouquinho mais, e a cada ensinamento, a cada entendimento que nós vamos conseguindo ter, ele vai dando uma complicadinha, mas ele explica o porquê que nós temos, sim, que perdoar os nossos inimigos. E aqui nós vamos falar muito de perdão, nós vamos falar muito de indulgência. Por quê? Porque nós temos que ter a capacidade de entender exatamente quando a gente entende essa dor do outro, quando a gente se coloca na dor do outro, o que a gente começa a tirar de dentro da gente? Sentimentos de orgulho, sentimentos de vaidade, e não vamos mais nos vitimizar, porque nós vamos começar a entender que a cada ação vai ter uma reação. E entender que isso é uma lei de causa e efeito, que é uma lei divina, então nós não vamos mais apenas julgar o outro, e nós não vamos mais ficar colocando que, ele errou, eu não falo com ele, acabou, eu estou certa, eu não quero saber, ou não, ela foi errada comigo, e eu não vou falar com ela enquanto ela não vir falar comigo. Quantas pessoas a gente conhece assim, endurecidas? Eu não me arrependo de nada. Eu não errei. Nossa, criatura, será que você não se arrepende de nada? Será que você nunca erra? Será que é sempre o outro? Isso é prepotência. Isso é arrogância. Pai, se uma pessoa te magoou, busca entender, busca saber. Será que eu também fiz alguma coisa que pudesse ter causado essa reação? E procura se aproximar, procura se reconciliar. Mas o outro não quer, virou a cara para mim. Então o problema é dele. Hashtag minha parte eu fiz. Agora o outro não quer. Tudo bem, é a parte dele, é o momento dele. O que a gente não pode é ficar parado numa situação de não perdão. Por quê? Porque isso cria vínculos. O amor cria laços. E os laços de amor, eles libertam, enquanto que os laços de ódio unem. Os laços de ódio unem, inclusive, por séculos e por reencarnações, por muitas vidas e por muitas existências. Quando nós cultivamos sentimentos negativos, de ódio, de vingança, de raiva, de rancor, nós vamos entrar numa vibe com aquela pessoa que está nessa mesma sintonia e passamos a crescer e a criar esse ódio, esse vínculo. E isso, elevado a uma potência máxima, pode levar ao homicídio. Por quê? Quantas pessoas a gente vê que se vinga? Quantas pessoas que a gente vê que comete, sim,
homicídio por ódio e para por aí, eu acabei, eliminei, eu joguei, despejei, eu me aliviei. Acaba por aí? Não. Eu posso até ser espertinho, eu posso me livrar da justiça dos homens, mas eu não me livro da justiça de Deus. E Deus, como é justo e misericordioso, ele, quando nós chegamos no plano espiritual, porque ninguém morre e fica bonzinho, e ninguém que é ruim de uma hora para outra fica bonzinho, como também ninguém que é bonzinho vai ficar mal. Nós vamos exatamente com a bagagem que nós temos hoje. Nós vamos desencarnar e continuar sendo exatamente o que nós somos hoje. Chegando no plano espiritual, a gente vê, né, com mais lucidez o que foi que eu fiz. O que foi que me fizeram? Eu quero vingança. Mas não é assim que funciona. Por quê? Porque o único antídoto para que a gente anule o mal, para que a gente anule um sentimento negativo, é o amor. E onde a gente vai encontrar a fórmula para restabelecer essa situação? Reencarnações. E sempre, normalmente, no meio familiar. Por isso que eu falo que os laços de ódio, de rancor, de mágoa, unem. Cuidado. Por isso que é bom, quando a gente tem alguma desavença, quando a gente vê que a coisa está crescendo, vamos resolver aqui mesmo. Porque eles unem. E é por isso que nós vamos ver, no seio familiar, muitas vezes, uma desarmonia. Porque ali, os espíritos envolvidos na parentela, eles estão muitas vezes em provas, em resgates, com aqueles que se odiaram, que não se perdoaram, que guardaram sentimentos de rancor. E aí nós não vamos entender porque irmão odeia irmão, porque pai odeia mãe, ou filho, ou esposa que odeia o marido. No entanto, é nesse meio que nós vamos reparar. Por quê? Porque a família, e aí vem a bênção do esquecimento, mas na família é onde a gente aprende o quê? Os laços de amor. Como é que eu vou reencarnar com aquele meu algoz do passado, ou eu sendo algoz de alguém, e vou vir aqui lembrando o tempo todo, nossa, eu vou casar com aquele cara. Não vai dar. Eu vou casar com ele. Você casa? Não casa. Como que a gente casa com alguém e forma uma família? Se apaixona. Esse é o primeiro momento. Em algum momento a gente vai se unir com a pessoa por afinidade e de um laço bom. A construção e a harmonia desse lar, os filhos que vamos receber, a forma como vamos conduzir, é que nós vamos entender se nós vamos reparar ou não. E se nós vamos agravar ou dar continuidade. Nós temos na literatura criminal vários crimes de família, inclusive o presídio de Tremembé, ele é ali um presídio que ele é específico para pessoas que cometeram crimes hediondos contra familiares. E se vocês fizerem uma recapitulação, dando um Google, eu falo, não vai não, porque tem coisas muito pesadas, mas dentro dessa literatura vocês vão ver dramas familiares, onde já teve depoimentos de pessoas que falam assim, eu não sei porquê, mas eu odiava o meu pai, eu não conseguia ficar perto dele. E por isso matou. Então veja como a gente pode estender esse ódio quando a gente não trabalha o perdão, quando a gente não trabalha o amor. Veja a importância do núcleo familiar, veja a importância de se perdoar. Então veja, a importância do perdão. Eu coloquei isso aqui e para ver quanto que isso é importante. O ato de perdoar, ele é importante porque ele nos livra de maus sentimentos, como o rancor, a raiva e a vingança. Quando esses sentimentos negativos nos dominam,
e dominam o ser humano, o pior dele se manifesta, desencadeando danos psíquicos a si mesmo e aos que o cercam. Alguns indivíduos permanecem ressentidos com os outros e guardam uma mágoa contínua durante muito tempo, o que é extremamente nocivo para ambos. Afinal, quem não perdoa limita as suas possibilidades de amar. O perdão é uma oportunidade de se libertar de amarras negativas do passado e seguir adiante. Lembra? #fui. Sendo assim, perdoar é uma ação libertadora que simboliza a inteligência e permite o amadurecimento espiritual. Então, nós vamos estar desligados, porque, gente, o ódio, a mágoa, o rancor, são venenos que a gente tem direcionando para o outro, mas os primeiros a provar desse veneno somos nós mesmos. Porque quando nós pensamos, nós emitimos essa energia, onde os primeiros a ser prejudicados somos nós mesmos. Então, a importância de se perdoar é exatamente isso, é a libertação. Porque nós temos a falsa ideia, e até mesmo a arrogância, de achar que quando a gente perdoa alguém, nós estamos absolvendo aquela pessoa do mal que ela cometeu, do mal que ela causou. Dedo engano, nós não temos esse poder. Quando nós perdoamos, nós nos libertamos, porque nós não estamos mais ligados àquele sentimento negativo. Gente, é difícil de guardar dinheiro, né? E a gente ainda consegue guardar rancor? Ódio? Não tem sentido, não tem cabimento. Além do que, sentimentos negativos são cansativos. Toda pessoa que está em sofrimento, que está rancorosa ou com ódio, percebam, ela nunca está bem, seja numa festa, numa praia ensolarada, ela está sempre mal. E aí o que acontece? As pessoas se afastam, e essa pessoa começa a ficar só. E aí ela começa a se vitimizar e não entende, não faz uma reflexão e ver e rever esse processo. Por isso que a doutrina espírita nos diz, e sempre ela bate na tecla, reforma íntima. Sabe por quê? Hoje, cada um de vocês que está aqui, vocês estão por vocês. O pensamento que a gente emana para os nossos entes queridos é sempre apropriado, é válido e são atendidos. Mas o primeiro a ser atendido são vocês. Porque nós temos que olhar para dentro de nós. E essa reforma íntima vai fazer com que nós vamos ressignificando. Gente, adora essa palavra, ela está na moda, eu adoro a palavra ressignificar. E é isso, a gente vai ressignificando, né? A gente vai mudando. E temos que ser assim. Não tem problema nenhum em dizer errei, vou mudar, porque quando nós mudamos o nosso redor, nós mudamos o nosso entorno. Então, você que escolhe a mudança que você quer ter, se é para melhor ou não. E aí, nós temos muitos motivos para perdoar. Por quê? Faz bem a você mesmo, você deixa de se concentrar excessivamente em suas mágoas, fica valorizando mágoa, rancor, né? Não dá, gente. É perda de tempo. Você tira um peso das suas costas e você acaba com esse estresse gerado pela ofensa que o outro te impôs. Você oferece uma visão correta dos acontecimentos, porque quando você não fica olhando ali com vitimismo, com arrogância, o outro que tem que vir, você começa a repensar o que você fez e o que você pode melhorar. Você dá a chance de viver novas possibilidades, porque a mágoa te prende. E muitas vezes você fica preso num passado que você não consegue se libertar. E quem fica preso no passado não vive o presente e não constrói o futuro. O ansioso, ele vive o futuro. Mas o rancoroso, aquele que odeia, ele vive no passado, porque ele está preso ali, naquele sentimento que ficou. E ele fica valorizando e supervalorizando. Perdoar é difícil, porém é uma ação bastante inteligente. E ela traz muitos benefícios, inclusive físicos. Porque não se esqueça que
E quando nós estamos num sentimento muito negativo, nós vamos atingindo a nossa imunidade. Nós vamos somatizando isso no nosso corpo. Nunca ouviram falar da úlcera nervosa? Muitas vezes provocado pela nossa ira, de estar sempre com raiva, sobrecarregando os nossos rins, nosso fígado, e outras tantas doenças que a gente via hoje. A neuropsiquiatria, a psicologia já tem desenvolvido muito essa área e tem falado, você tem uma doença autoimune. Ora, mas o que é uma doença autoimune? Eu já adoeci a alma, eu só transferi ela para o corpo. É isso que nós fizemos. Nós pegamos todo esse sentimento negativo, somatizamos e passamos para o nosso corpo. Sim, porque a nossa mente comanda o nosso corpo. Uma mente paralisada na raiva, no rancor e na mágoa, ela está jogando exatamente toda essa carga para o corpo. E nós vamos atingir as nossas células. E o primeiro sistema que a gente atinge é a imunidade. E para encerrar, eu não vou mais me estender, que eu falo muito, eu tenho aqui trechos, eu vou pegar frases de uma oração que eu amo de paixão, que é a oração de Francisco de Assis. Seja um ponto de luz, como ele nos indicou nessa oração. E o perdão, ele é tão importante que Jesus, mesmo diante da cruz, ele nos deu a maior lição, dizendo, Pai, perdoai porque eles não sabem o que fazem. É verdade? Porque ele subiu aos céus e nós estamos aqui até hoje colhendo tudo que a gente fez lá. Tudo. Tacamos pedra na cruz, cortamos salsinha na tábua dos 10 mandamentos e estamos aqui. Vocês sabem que a gente é a turma que não subiu, né? Mas tudo bem. A gente está aí para isso mesmo. É para reparar. Mas não deixem para a próxima encarnação. Depois ele ainda nos ensinou o Pai Nosso. E ele fala, perdoai as nossas ofensas para que nós possamos ser perdoados. Exatamente. E Francisco de Assis, ele fala assim, Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Olha ele falando de perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Aonde houver a tristeza, que eu leve a alegria. Aonde tiver treva, que eu leve a luz. E a luz, a gente só pode levar com o coração leve. A gente só pode levar quando a gente está bem. É assim que a gente doa as nossas boas energias. E aí ele encerra. É perdoando que se é perdoado. E é morrendo que se vive para a vida eterna. Ora, o que ele estava dizendo? Essa vida é uma passagem. E nós vamos morrer. Mas espírita não morre, desencarna. Então nós vamos continuar vivendo em espírito. É isso, pessoal. Vamos ser esse pontinho de luz, como Francisco de Assis já nos ensinou. Um bom passe para vocês e uma boa noite.